Olá, queridos, tudo bem com vocês, quinto ano? Vamos então começar a nossa aula de hoje, aula de História e Geografia. Vou começar com a autocorreção da lição de casa número 1 de Geografia, lá na página 234, tá bom? Na última aula eu deixei essa lição de casa para que vocês realizassem, e hoje a gente vai fazer a autocorreção. Então, pega a caneta verde, coloca a C já na página 234. E vamos ver se vocês conseguiram aí realizar as atividades, combinado? Então vamos lá. Vocês tinham um mapa aqui do Brasil, né, mostrando a população de idosos e jovens por região em 2010. Então nós tínhamos aqui a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E a porcentagem em cada uma das regiões da quantidade de jovens e idosos. Analisando esse mapa, vocês deveriam responder o seguinte: na região brasileira em que você mora, prevalece a população de idosos ou de jovens? Então, nós moramos na região sudeste. Então, tem mais o quê? Prevalece a população jovem, tá bom? Então, quem colocou que prevalece a população jovem, pode colocar certinho aí. Tudo bem? Como é que nós descobrimos isso? Olhando lá no mapa. Se a gente olhar no mapa, a região sudeste, ela tem uma porcentagem maior de jovens do que de idosos. Depois estava assim na letra B. O aumento da população jovem causa alguma consequência para o nosso país? Então, quem colocou sim, acertou. Consequências são várias. Aí você tem que dar uma olhadinha aí para ver quais foram as consequências que você colocou. Mas quem pôs não, aí tem que apagar, porque é sim, tá bom? Aí a Pro colocou assim, ó. Sim, pois há um alto índice de desemprego neste grupo. Então, a população mais jovem do Brasil, ela é muito grande aqui, né? Só que ela sofre porque nem todo mundo consegue uma oportunidade de emprego. Falta emprego para a nossa população, tá? Então, essa daí é uma consequência que nós temos aí ruim, né? Na questão aí do alto índice de jovens em nosso país. Tudo bem? Ótimo. Agora, quem já corrigiu, vai abrir lá na página 143, tá? De História. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com História. Então, na página 143, nós temos uma dramatização, uma sugestão de atividade de fazer uma dramatização. Mas como a gente não está na sala de aula, então nós vamos trabalhar apenas com o vocabulário dessa apresentação, tá bom? Então, a proposta a gente vai mudar um pouquinho. Nós conversamos nas últimas aulas de história sobre algumas características aí do Tribunal de Osíris, né? Então, veja só como que a gente faria essa atividade, ó. Você e seus colegas simularão um julgamento semelhante ao do Tribunal de Osíris. Para tanto, pesquise e registre no quadro a seguir a função de cada um dos personagens, que são os deuses, né? As cenas acontecem no sentido de esquerda para direita. Apresentação. A partir da orientação do professor, você deveria realizar a escolha do personagem, definir o destino do morto, qual será o julgado pelas suas ações ao longo da sua vida, escrever nas linhas abaixo as perguntas de cada personagem, e a partir desse momento em que ele é conduzido perante o tribunal do deus Anubis. Após o julgamento, registre suas conclusões. Então, nós vimos na aula passada que quando a pessoa ela morre, ela passa por um julgamento, né? É um ritual que eles têm lá. E aí, a pessoa vai ver se ela merece ter, então, a vida após a morte ou não, tá bom? Então, como a gente vai fazer essa proposta diferente, eu não vou pedir para vocês pesquisarem, eu já coloquei aqui para vocês, veja só. Então, vocês vão colocar aqui o nome do Deus, né, do personagem aí, que é Anubis. Qual que era a função do Anubis? Pode ir completando. Ele conduzia o morto até Osíris, tá? Tote, ele registrava o julgamento durante o acontecimento, né? Durante o julgamento, ele ia anotando o que estava acontecendo. Horus apresentava o morto a Osíris, e o Osíris é quem julgava o morto, tá bom? Então, nós vimos na aula passada, né, que toda vez que uma pessoa morria, ela era levada para esse julgamento. Inclusive, eles dão mais valor lá para a vida após a morte do que quando eles estão vivos. Então, enquanto eles permanecem vivos, eles fazem um trabalho para garantir a sua vida após a morte. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui a função de cada um dos deuses
que estavam encarregados, então, de fazer aí essa parte, né, do julgamento da pessoa após a morte, tá? Então, podem colocar as anotações aí no quadrinho, em seguida já põe no certinho, porque você já sabe que está correto, tudo bem? Bom, quem já terminou, vai para a página seguinte, que é a 144. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os povos da Mesopotâmia. Então, coloca a data na página 144, tá? Nós temos aí a hora do texto, né? Hoje é dia 2/6/2020. Não esqueçam de colocar a data porque é muito importante. Aqui na aula, vocês estão vendo apenas a imagem do mapa da Mesopotâmia, mas no livro de vocês, vocês têm aí toda a parte escrita e que nós vamos fazer a leitura juntos acompanhando, certo? Você lê no seu livro, eu leio aqui no meu, tá bom? Então, olha só. Povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje pertence ao Iraque. Em épocas de cheias, os rios transbordavam, tornando fértil suas margens para o cultivo de plantações. A partir de então, foi possível a fixação de grupos humanos nessa região, onde habitavam sumérios, babilônios e assírios. Então, os povos que habitam essa região eram os sumérios, os babilônios e os assírios. E aí no livro de vocês, vocês têm a característica de cada um desses povos, tá? Então nós vamos começar aí a ler as características dos sumérios. Veja só. Sumérios destacaram-se na história pela produção de um complexo sistema de controle da água dos rios, com os canais de irrigação, barragens e diques, e pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Eles foram responsáveis aí por essa parte aí de irrigação, né? De trabalhar com a água de uma maneira mais avançada. E os babilônicos? Os babilônicos foram responsáveis pela elaboração dos primeiros códigos de leis conhecidos até então, baseado nas leis do talião, que era olho por olho e dente por dente. O imperador Hammurabi desenvolveu um conjunto de leis para organizar e controlar a sociedade, conhecido como Código de Hammurabi. Ele determinava que todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao crime cometido. Então, por isso que a lei tinha essa essa origem de falar que era de olho por olho e dente por dente. Porque se a pessoa fazia algum mal, alguma coisa para alguém, né, cometia algum crime, então a pena dessa pessoa deveria ser igual ao que ela fez, tá? Então fez, aí a pessoa pagaria da mesma maneira, tá bom? Então olha só, os babilônicos, eles foram os grandes responsáveis então pelas leis, ok? E os assírios ficaram conhecidos na história pela organização e desenvolvimento militar, pois eles encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram povos muito brutos e cruéis com os inimigos conquistados. Então vamos lá, os sumérios então foram responsáveis aí pela parte, né, de elaborar aí os primeiros como eu posso dizer para vocês, os primeiros canais de irrigação, né? Se preocuparam aí com a parte da nossa água, de irrigação, dos rios, tá bom? Dos diques, né? Nós temos, para quem lembra aí, o ano passado a gente leu uma história, né, sobre o dique, do menino que salvou uma cidade inteira porque tapou um buraco do dique, lembram disso? E os babilônicos, eles foram aí conhecidos pela história, o destaque deles é a questão, então, de elaborar as leis, e os assírios pela questão militar, ok? Esses povos também deram grande importância à religião, e como no Egito, seus governantes desempenhavam um papel político e religioso, lembra que a Pro explicou que lá no Egito a religião ela estava ligada à política. Eles também acreditavam em vários deuses, tá? Esses povos aí, eles eram politeístas. O que seria isso? Acreditam em vários deuses, tá? Mais de um. No entanto, diferentemente dos egípcios, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Então, embora eles tivessem muitos deuses, igual os egípcios tinham, né? Mas eles não acreditavam que após a morte havia vida. Essa era a diferença, então, relacionada à cultura egípcia, ok?
Continuando aí, pessoal, nós temos a página 145, tá? Está falando um pouquinho agora sobre o politeísmo. O que é um politeísmo? Vocês peguem o marca-texto e marquem aí no livro de vocês. Olha só, é no primeiro parágrafo da página 145, tá? O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Nas sociedades politeístas são admitidos vários deuses, sendo cada um deles dedicado a uma característica particular da natureza, como o deus do trovão, o deus do sol, a deusa da chuva, a deusa da terra e entre outros deuses. Podem grifar esse parágrafo todo, então, desde o politeísmo até outros deuses, ok? Os templos mesopotâmicos, feitos com tijolos secos ao sol, eram as mais importantes construções sagradas, tá? Neles realizavam-se as cerimônias religiosas dedicadas aos deuses. Os zigurates, por sua vez, eram enormes edificações piramidais de 3 a 7 níveis, erigidos pelos sumérios. Contavam com escadarias que levavam ao topo destinado à morada celestial dos deuses. Acreditava-se que estes, após repousarem no topo dos zigurates, visitavam outros templos. Além de contar com espaço sagrado no alto, os zigurates também serviam de depósito de oferendas feitas aos deuses e de observatório astronômico, por ser muito alto, né? Cabia aos sacerdotes a obrigação diária de cuidar dos zigurates, uma vez que somente eles poderiam adentrá-los, ou seja, entrar lá dentro, tá? As aldeias mesopotâmicas inicialmente eram governadas por um sacerdote, que também era responsável por cuidar dos templos. No entanto, por causa do crescimento da cidade, surgiu a figura do rei, que era tanto chefe militar quanto sacerdote religioso. Veja, estava unido novamente religião com política, passando a governar em um palácio. Assim, cada cidade tinha um rei, leis próprias e os seus deuses, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem, então, do zigurate, tá? Que é um templo aí, né? Uma enorme construção de 3 a 7 níveis, destinado, então, à morada celestial dos deuses, tá bom? Era um templo religioso deles aí, tudo bem? Na página 146, vamos lá juntinhos? Vamos lá, o menininho começa assim nos dizendo, ó, você já ouviu falar de Zeus, Hades e Hera? Você sabe a que povo pertencem estes deuses? Então, nós vamos descobrir um pouquinho agora. Vamos lá? Gregos. Acompanhem novamente no livro. A Grécia Antiga formou-se da união de diferentes povos que viviam na região dos Balcãs, no litoral do Mar Egeu e na península de Peloponeso. Nessa região, a língua falada era o grego e seus habitantes eram chamados de helenos. Os povos que não falavam grego eram chamados de bárbaros. Vamos grifar esse pedacinho? Então, na página 146, segundo parágrafo, acompanha lá. Nós vamos grifar o segundo parágrafo. Olha só, nessa região, a língua falada era o grego e seus habitantes eram chamados de helenos. E os povos que não falavam grego eram chamados de bárbaros. Podem grifar, então, nessa região, até a palavrinha bárbaros. Os helenos tinham uma grande variedade de histórias mitológicas comuns, com divindades que viviam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. Assim como muitos povos da antiguidade, os gregos acreditavam em vários deuses. Eles também eram politeístas. Esses deuses tinham certas semelhanças com seres humanos, como medos, anseios, amor, ódio e inveja. Eles comandavam o céu, as estrelas, o mar, os rios e o sol. Além disso, habitavam o topo do Olimpo, de onde decidiam a vida dos mortais. Já os gregos acreditavam que todas as nossas habilidades eram doadas pelos deuses. Por exemplo, Atena seria a deusa da sabedoria. Teria dado à humanidade a habilidade de raciocinar. Como ela era também deusa das guerras, protegia a vida dos seus devotos nas batalhas e teria ensinado os homens na elaboração das leis, tá bom? Aí aqui nas imagens nós podemos verificar, né, o mapa da Grécia, e aqui nós temos alguns deuses, ó, Zeus, Hermes, Ártemis, Ares e Afrodite. Tudo bem? Na próxima página, 147, principais deuses gregos. Vamos dar uma olhadinha aí também. Os deuses gregos eram imortais, tá? E os seus filhos com os mortais eram chamados de heróis ou semideuses, como Hércules e Aquiles.
conheça a seguir alguns deles. Então, vocês têm aqui também os outros deuses para que vocês possam ler o nome e conhecê-los. As histórias dos deuses gregos e heróis chegaram até por meio de mitos, tá? O que são mitos? Veja aí no livro de vocês. São relatos transmitidos por gerações para explicar, por exemplo, a origem do mundo e dos seres humanos, bem como as transformações na natureza com a função de mostrar a relação entre homens e deuses. E o que é mitologia? É o conjunto de vários mitos e lendas de um determinado povo. Lembrando que mitos, né, a gente não sabe se são verdades ou não, porque são histórias contadas pelos povos e nada é comprovado cientificamente, ok? Aí, a mocinha está lá no livro de vocês também dizendo algo para a gente. Leiam aí. Os gregos davam tanta importância para os deuses que, para homenageá-los, realizavam festas, rituais e os famosos Jogos Olímpicos, que se tornaram o maior evento esportivo mundial. Sabiam disso? É uma curiosidade bacana, né? Os Jogos Olímpicos levam esse nome pelo fato de seu início ter acontecido na Grécia, lá na Grécia Antiga, em uma cidade chamada Olímpia. Diz a lenda que o herói grego Hércules, filho do deus Zeus, senhor do universo, realizou uma festa em homenagem ao pai e nesta comemoração ele apresentou jogos esportivos que levavam em conta o desempenho de força, velocidade, beleza de movimentos e entre outros requisitos. Olha que legal. Vamos virar a página. Na página 148, nós temos também aí o seguinte, ó, acompanhando no livrinho de vocês. No início, os jogos eram realizados apenas por homens, em campo de luta, ginásios ou em um centro esportivo, onde ocorriam todos os tipos de práticas esportivas, como corrida a pé, corrida a cavalos, corrida de carros puxados a cavalo, arremesso de disco e de dardo, natação e lutas corporais. Os atletas da época que venciam as competições, eles recebiam uma coroa feita de folhas de louro e eram homenageados em suas cidades. Muitas vezes eles tinham estátuas erguidas onde moravam. Olha que bacana, né? Aí nós vemos aí também, ó, umas imagens, né, que eu coloquei aqui para vocês na aula, onde a menininha está dizendo assim: os gregos davam tanta importância para os deuses que, para homenageá-los, eles realizavam festas rituais e os famosos Jogos Olímpicos, que se tornaram o maior evento esportivo mundial, que nós já lemos na página anterior, tá? Então, olha só, pessoal, ainda na página 148, lá embaixo, está escrito assim, que os Jogos Olímpicos, eles eram muito apreciados pelos gregos, principalmente pelos cidadãos de Atenas e Esparta, e peregrinavam de 4 em 4 anos para a Olímpia, a fim de dedicarem-se à prática dos jogos esportivos. Estes eram realizados em homenagem a Zeus, o rei dos deuses gregos, do trovão e do céu, tá? Vamos para a próxima página. Na 149, veja só, nós temos aí ainda um relato, acompanhem a leitura. Seguindo-se uma tradição milenar, esses jogos ainda hoje são praticados, né, no intervalo de 4 em 4 anos. Então, até hoje nós temos esse costume, né, com as Olimpíadas, simbolizando a unificação de diferentes raças, cores e etnias, com a intenção também de promover a amizade e a integração entre os povos. Nesse evento chamado de Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, homens e mulheres de diversos países reúnem-se, motivados pelo amor ao esporte, e participam da competição que premia os vencedores com medalhas de ouro, prata e bronze. Em 1896, os Jogos Olímpicos ganharam um símbolo composto por 5 anéis, entrelaçados representando os continentes unidos pelo esporte. Esse símbolo foi criado pelo francês Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Veja então, pessoal, então esse símbolo que eu coloquei aqui para vocês, ó, representam então os continentes. Vocês sabiam disso? Que é a união de cada um deles nos Jogos Olímpicos, ok? Então é um símbolo que a gente não pode olhar para ele, que a gente já sabe que se fala de Olimpíadas, tá? Os Jogos Olímpicos apresentam modalidades esportivas de verão e de inverno. Embora ocorram a cada 4 anos, eles se alternam nos anos pares a cada 2 anos. E os Jogos Olímpicos ganharam grande destaque no mundo. Hoje há os Jogos Paraolímpicos, né, que envolvem também os competidores com alguma deficiência, que é muito bacana, não é mesmo? Agora a gente vai começar, então, a ver um pouquinho o diálogo sobre o texto que nós acabamos, então, de ver, né? Nós vimos
as características dos povos da Mesopotâmia e da Grécia, né? Eles têm diferenças, mas eles também têm semelhanças. Então, peguem o lápis de escrever e vamos completar aí o quadro do diálogo com o texto. Então, vamos colocar em primeiro lugar uma diferença dos povos da Mesopotâmia e da Grécia. Então, vamos lá. A Mesopotâmia não acreditavam na imortalidade da alma. Então, embora eles crescem em vários deuses, mas eles não acreditavam na vida após a morte, tá bom? E a Grécia acreditava na imortalidade da alma. Eles acreditavam na vida após a morte. Então, essa é uma diferença entre os dois povos. Um acreditava e o outro não. Podem anotar aí no caderno de vocês. E uma semelhança? Eles eram politeístas. Pode colocar politeístas nos dois quadrinhos. O que é isso mesmo, Pro? Eles acreditavam em vários deuses, tá? Politeístas é quando a gente não acredita num Deus só, a gente acredita em vários. Tudo bem? Então, completem aí, bonitinho. Prestem atenção na escrita. Em seguida, já peguem a caneta verde e já coloquem certinho aí para você saber que você já corrigiu esta lição. Ok? Bom, quem terminou já pode ir para a próxima página. A próxima página, na verdade, né, vai ser a 150, mas eu vou pedir para vocês irem primeiro lá na página 173, tirar com cuidado do material de apoio as peças, aí pode tirar a folha, tá? Tirem a folha a 173, para vocês poderem recortar cada peça do quebra-cabeça. O que vocês farão com esse quebra-cabeça? Vão recortar todas as peças e, em seguida, vocês vão montar aqui, ó, nesse espaço da 150, o quebra-cabeça, que vai representar aqui, pessoal, ó, esta imagem que você verifica aqui no fundo. Olha o que está escrito. Vá até a seção Brincar e Aprender e recorte as peças para montar o seguinte quebra-cabeça. Depois de montado, colhe no espaço abaixo e responda a questão. Então, olha só, você vai montar aqui essa construção, né, que nós falamos dela agora há pouco. Na página, se você quiser dar uma olhadinha, na página 145, é o templo, né, do zigurate, tá bom? Tá lá na página 145 a imagem, igualzinho. Então, você vai montar agora essa imagem. Eu acredito que você precise, né, pausar agora o vídeo, então, a aula. Então, você recorte as peças com tranquilidade, monte bonitinho o quebra-cabeça e aí você volta aqui comigo novamente, tá bom? E a gente vai continuar, então, fazendo os exercícios. Então, não continue antes de montar o quebra-cabeça, tá bom? Bom, se você já voltou aqui é porque já montou. Então, eu vou continuar agora com o restante da aula. Como era chamada essa construção na Mesopotâmia e qual era a sua função? Então, nós já vimos que a construção era chamada, né, de zigurates, eu acabei de falar, inclusive, e era um local construído para receber os deuses, tá? Era um templo religioso. Então, podem colocar, este era o local construído para receber os deuses e chamado de zigurates, ok? Podem copiar com a letra bem bonita, com capricho e atenção. E em seguida já coloco certinho de verde, tá bom? Como você já montou aqui a atividade também, que você pausou o vídeo, já põe certinho no seu quebra-cabeça também. Bom, agora na página 151, nós temos um texto aí que fala do mito da Grécia Antiga. Então, quem já finalizou, vamos para a página 151. Na página 151, o exercício 3 está dizendo assim: os mitos faziam parte da vida dos gregos. Conheçam o mito da Grécia Antiga, que conta um pouco sobre a origem dos homens. Então, o que será que esse mito dizia? Vamos ler? Veja só, pessoal. Na mitologia grega, a terra, o céu, o mar e os diferentes titãs e deuses foram criados muito antes do homem. Com relação à origem do homem, acredita-se que foi o titã Prometeu que o criou, modelando-o em barro. Porém, em outras versões, Prometeu não teria sido o criador do homem, mas seu benfeitor. Esse titã teria tentado beneficiar os homens, ludibriando o deus do Olimpo e Zeus. A história conta que, no momento solene de ofertar um touro a Zeus, Prometeu dividiu o animal em duas partes.
De um lado colocou a carne e as entranhas, cobertas pelo ventre do animal. De outro lado, dispôs apenas ossos cobertos com uma bela capa de gordura branca para disfarçar. Pediu que Zeus escolhesse a sua parte, o resto daria aos humanos. Zeus escolheu a bela capa de gordura branca, mas quando percebeu que havia sido propositalmente enganado, ficou furioso com Prometeu e com os humanos mortais, não quis dar o fogo aos humanos. Prometeu, no entanto, para beneficiar mais uma vez os humanos, roubou as sementes do fogo, trazendo-as para a terra. Para punir Prometeu, Zeus o acorrentou no alto de uma montanha, e para punir os homens, mais uma vez, Zeus deu de presente ao irmão de Prometeu, Epimeteu, uma mulher belíssima e com muitas qualidades. Este a aceitou. Essa mulher, chamada Pandora, com sua curiosidade, descobriu um vaso que continha encerrados todos os males do mundo. Ela abriu e espalhou os males pela humanidade. Então, nós temos aí um vocabulário que explica para vocês que encerrados é a mesma coisa que aprisionados. Olimpo, trata-se de um monte, o Monte Olimpo, o mais elevado da montanha da Grécia. Na mitologia grega, o Monte Olimpo era o local da morada de 12 deuses. E titãs são gigantes da mitologia grega, ok? Então, analisando aí esse mito, nós vamos agora para a página 152 e vamos responder, de acordo com a leitura do mito, as seguintes questões. Vamos lá? De acordo com o texto lido, mito da Grécia Antiga, qual foi a origem dos homens? Então, esse mito ele explica que os homens vieram de quem? De onde? Podem colocar. Acredita-se que foi o Titã Prometeu que os criou, modelando-os em barro. Então, lembra que Prometeu é o nome do Titã. Então, vocês precisam escrever com letra maiúscula, tá bom? Então, podem copiar e já colocar o certinho. Na frase, Prometeu não teria sido o criador do homem, mas sim o seu benfeitor. Qual foi o benefício que Prometeu quis entregar para os mortais? O que ele quis dar, né? Mesmo sem autorização de Zeus, mas o que ele quis dar? Bom, se você disse que ele quis dar o fogo aos homens, você acertou. Pode pôr aí o certinho e já preencher a tua resposta. Tudo bem? Depois nós temos aqui uma imagem, né? Que representa Pandora abrindo a caixa que continha os males da humanidade. Quais seriam estes males? E dê alguns exemplos. Então, quando diz na história, né, que a Pandora abriu a caixinha e espalhou todos os males eram o seguinte, pessoal: eram doenças, guerras, infelicidade, traições, ganância e outras coisas, tá bom? Também podem, então, anotar aí quais eram esses males. Já foi no certinho também na atividade. Tudo bem? Conseguiram? Se precisar pausar um pouquinho o vídeo, vocês pausam para vocês poderem copiar, certo? Ok. Então, meus amores, a nossa aulinha de História e Geografia termina por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, de descobrir aí mais coisas sobre a nossa mitologia grega, sobre as histórias, sobre os mitos. Eu acho um assunto bem interessante e bem legal, né? Curioso, na verdade, né? E não se esqueçam que sexta-feira tem a nossa live especial com toda a turma, tá bom? Às 11 horas da manhã. Nós temos esse compromisso, tá bom, meus queridos? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida tem o nosso e-mail aqui, como sempre, né? Para vocês entrarem em contato. E até amanhã, então, se Deus quiser, na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau.